Roger é um parceiro aqui do Centro de Inovação há muito tempo, foi aquele que trouxe os projetos de IoT, a primeira versão de projetos IoT que nós tivemos implantado com experiência em empresa e em governo, está lá no SAMAI, está lá na Tecmatic, foi o Roger que nos apoiou com a empresa Golias. O Roger tem uma história, né, já começada aqui em São Bento e que vai continuar com os próximos projetos do Centro de Inovação. Você é tão da casa, Roger, que eu faço essas coisas, tá vendo? Então, o Roger Medic é o cargo, né, ele já tem um perfil aí profissional para ser palestrante e conselheiro de inovação e inteligência artificial, um mestre no assunto, vai contribuir também. Obrigada. Com certeza, Andréia, com certeza chega em tempo ainda, né, Roger? E finalizando ali a fala do Alex, acho que falávamos muito ontem sobre ser atrativo para os jovens, né, as nossas cidades, as nossas empresas. Então, muito bom ver que já começamos a ser atrativos desde o processo educacional, né, que lá que começa a nossa paixão por aquilo que nós fazemos, lá que começa o nosso despertar para as carreiras e para tudo aquilo que nós conseguimos contribuir para a economia da nossa cidade, né? Então, acredito que foi um grande alento aí ao nosso coração ver tudo aquilo que já está ao alcance das nossas mãos e espero realmente que chegue aí a nível nacional muito em breve, porque é o nosso momento de transformar, olhando aí especialmente para a nossa região. Roger, no meu roteiro, você já é o próximo, então chegando aí, Roger, vamos lá. É o teu momento aí de brilhar no palco. Oi. Fica à vontade. Bom dia a todos. Está perdoado. Imagina. Tem a minha apresentação, eu trouxe aqui uns 200 slides, então vou ser bastante breve, brincadeiras. Trouxe só alguns pontos aqui para a gente falar um pouquinho e tangibilizar algumas coisas quando a gente fala sobre transformação digital. Então, para quem não me conhece, eu sou esse cara aqui. Minha rede social principal é o LinkedIn, onde lá eu posto alguns artigos e falo semanalmente, publico artigos falando sobre transformação digital. Tem um livro que eu publiquei em 2020, antes da pandemia, inclusive eu tinha esse tema, esse assunto, onde eu falava sobre transformação digital. E o subtítulo do livro, percebam que é Criando um Novo Mindset. Quando a gente fala de transformação digital, geralmente a gente tenta colocar a tecnologia no centro, mas na verdade não é. Eu vou compartilhar alguns insights aqui. Então, quando a gente olha para a transformação digital no contexto geral, a transformação digital em si tem basicamente 3 pilares. E o que a gente tem no centro aqui? A gente tem principalmente pessoas. Nós estávamos falando, inclusive, antes de começar hoje o nosso bate-papo aqui, no café, falando justamente sobre a mudança, os desafios de cultura, enfim. E a gente chegou justamente nesse aspecto de capacitação das pessoas, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de inovação, e agora principalmente sobre inteligência artificial. Não é sobre tecnologia, mas sim sobre pessoas, né? Bom, avançando aqui, quando nós olhamos para o Índice de Transformação Digital Brasil, esse aqui é um estudo que a PwC fez 2 anos, então em 2023 a gente tem um número aqui embaixo que 3,3, ou seja, essa pesquisa feita desses diversos setores da indústria, e em 2024 a gente melhorou um pouquinho, de 3,3 a gente foi para 3,7. Isso mostra, na verdade, esse relatório está disponível na internet, depois vocês podem pesquisar, existem vários desafios aqui, por que a gente evoluiu tão pouco? Nós falávamos também aqui da questão, do desafio da cultura da mudança, cultura principalmente sobre a questão do aspecto de usar a tecnologia a favor de resolver problemas e não colocar a tecnologia no centro como se fosse o foco. A gente está vendo falar muito sobre inteligência artificial, mas IA já se fala há muito tempo. Assim como transformação digital já se falou bastante. Assim como indústria 4.0 já se vem se falando, por exemplo, desde 2014, mas a gente ainda não fez a nossa lição de casa, né? Os nossos trabalhos, digamos assim. Bom, então isso aqui reflete um pouquinho do porquê a gente precisa avançar em relação à digitalização em praticamente todos os negócios. Então, só para a gente ter esse indicador. Aqui alguns aspectos interessantes que são o quê? Fatores potencializadores da transformação digital. Então, quando a gente fala aqui da quarta revolução industrial, né, eu tenho falado, inclusive, eu estive há 2 semanas atrás na Expo MAF, em São Paulo, falando sobre a indústria 5.0, a próxima onda da indústria. Mas a gente ainda não fez a lição de casa da indústria 4.0, né, como bem a gente estava comentando antes. A gente está avançando, melhorando, mas falta, na verdade, no meu entendimento, mais conhecimento sobre os impactos positivos de você usar as tecnologias dentro dos negócios. E por a gente ter essa falta de conhecimento e discernimento, principalmente em chão de fábrica, quando a gente fala de indústria, você tem algumas barreiras que impedem de você ter uma escala maior. Por quê? Pela falta de conhecimento, no sentido de que, poxa, o quanto isso aqui pode me ajudar, e principalmente em relação à produtividade. O segundo aspecto, a confluência das novas tecnologias e a aceleração das mudanças cada vez mais avançadas. A gente vê as mudanças que aconteceram no início de 2025, com os impactos nos 2 primeiros meses do ano com a IA. Então, cada vez mais aqui, a gente tem uma aceleração das coisas acontecendo. O terceiro fato são o quê? Os novos hábitos do consumidor, ou seja, a gente como consumidor, como cliente, está mudando os hábitos, principalmente influenciado pelas tecnologias, né? Não vou comentar muito sobre isso, mas mais à frente tem alguns aspectos. Quarto fator, os novos competidores nascentes, ou seja, quando a gente fala das startups aqui, quando elas entram e olham para aquilo que está estabelecido, poxa, como que eu posso fazer isso de forma melhor, 10 vezes mais rápido e mais barato? Então, se a empresa não olha para a inovação, se ela fica continuando, né, tendo o olhar somente para o incremental e não olhando para o consumidor, ela acaba perdendo muito mercado, principalmente para as startups. E outro aspecto, quando a gente fala dos incumbentes, são as empresas estabelecidas que aprenderam a fazer inovação e estão usando o digital para alavancar os seus negócios. Então, é um outro aspecto. O quinto, produto virando serviço. E o sexto é hardware virando software. Então veja que essas mudanças todas aqui, elas impulsionam ainda mais aquilo que já vinha acelerado. Bem, outro fator interessante aqui, se ele passar... O que a gente tem aqui como inovação? Quando a gente fala de inovação, mudança, transformação digital, Peter Drucker já falava 40 anos atrás. Que se a gente olhar na definição de inovação, veja que não existe tecnologia aqui.
Inovação, na verdade, é o que? A mudança de comportamento dos atores no mercado, seja como consumidor, como fornecedor de qualquer coisa, seja um serviço, um produto. Então, quando a gente fala de inovação, geralmente, e de novo, transformação digital, inteligência artificial, sempre a gente tende a colocar a tecnologia como sendo o principal. Mas, na verdade, não é a tecnologia, ela tem que ser usada como ferramenta. Ela sempre vai ser, ou deve ser, um meio para um fim, e nunca o fim em si mesmo. Então, esse é um aspecto interessante. E aí, quando a gente fala de inovação, como que funciona, ou como que funcionava a inovação no século XX? A gente tinha aqui os 3 horizontes de inovação: incremental, horizonte 2, que você tem uma adjacência, e o horizonte 3, que é algo mais transformacional. E isso aqui, no século passado, acontecia numa espécie de tempos diferentes. 1 a 3 anos, 2 a 5 e 5 a 12, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo, inclusive, muito clássico para a gente ilustrar. Então aqui, o que teve sempre? Pô, o táxi, o serviço de táxi sempre foi como foi. Nunca ele tentou melhorar. Só que daí, quando a gente olha para o comportamento do consumidor das pessoas, você começa a entender o que as pessoas querem. E a partir disso surgiu uma mudança, principalmente que veio o segundo. Só que, o que acontece aqui? Ó? Quando a gente olha agora século XXI, antes você tinha o serviço de táxi, depois veio o Uber, e agora a gente está vendo um horizonte 3 surgir, que são os carros autônomos, ou autodirigidos. Então o que acontece nesse ponto aqui? Acontece que essa inovação que antes acontecia em tempos diferentes, ela acontece agora no mesmo período. Então se as empresas não entenderem que a mudança está acontecendo rapidamente, e se elas não trazerem esse mindset para dentro das organizações, a mudança ela tende a não acontecer, e a partir do momento que a mudança não acontece, as empresas acabam sendo ultrapassadas. Então esse é um outro dado interessante. Isso faz com que a vantagem competitiva dos negócios estabelecidos, nessa jornada, por exemplo, de aceleração, ela é cada vez mais transitória. Então, quando a gente se apega muito aqui ao que funcionou no passado, a gente acaba perdendo muito mais relevância no século XXI. Por quê? Por causa da velocidade que as coisas estão acontecendo. E para a gente ser veloz, ser rápido, eu preciso olhar e capacitar pessoas para justamente entender essa mudança que está acontecendo. E isso exige das organizações, principalmente aqui, agilidade e flexibilidade. Então, se eu ainda tenho uma cultura de comando e controle dentro das organizações, um mindset muito fixo, a mudança, principalmente a agilidade e flexibilidade, não acontece. E se eu sou lento, como é que eu vou competir com quem é ágil? Certo? E é por isso que a mudança muitas vezes não acontece. Pode passar para o próximo, se você estiver pilotando, que eu acho que aqui não está indo. Bom, a gente tem um outro ponto interessante aqui, a diversidade geracional. Quando a gente olha para esse contexto aqui, a gente tem a primeira vez na história 5 gerações ao mesmo tempo e 4 gerações dentro das organizações. Então isso por si só já é um desafio. Então perceba que a gente tem uma geração que nasceu antes da era da internet. Nós temos uma geração que nasceu depois e uma geração que está aqui já sendo educada por IA, por exemplo. Então quando a gente olha para isso, a gente tende a olhar como um problema, mas a gente deve olhar como um aspecto, na verdade, de aprendizado. Cada geração aqui tem algo a nos ensinar. Como que a gente aprende juntos dentro das organizações, dentro da sociedade, para entender o lado do outro, né, gerar essa empatia e a partir disso a gente criar algo que realmente faça ou torne ou leve um impacto melhor para dentro das comunidades, dentro das indústrias, dentro da empresa. A gente falou das cidades hoje de manhã aqui, né? Então acho que esse é um ponto que a gente tem que olhar como aprendizado e não como problema. O próximo ponto interessante, ainda pegando essa jornada, né, indústria 4.0 fecha aqui. Cada cor dessa aqui tem a ver justamente com alguma tecnologia que a gente usa. Né? E o que acontece? Nós temos aqui a indústria 5.0. E a indústria 5.0, enquanto que a 3, a 2 e a 4.0 a gente falava de produção em massa, é fazer mais do mesmo, ou seja, um lote de 1000 peças da mesma unidade, mesma cor, tamanho, enfim, você buscava eficiência operacional para aquilo ali. Só que agora o que acontece? Devido à mudança de comportamento do consumidor, o que as empresas vão precisar fazer para se manter relevantes? Personalização em massa. Tem vários exemplos de indústrias e empresas que já estão indo para essa pegada. Eu trago sempre o exemplo clássico, quando eu falo de sinais de futuro, o exemplo da Tesla. Então, não é propaganda da Tesla, não, é só para a gente ilustrar. Então, você entra lá no contexto da Tesla, eu quero comprar um carro com a roda no tamanho X, a cor do carro Y, o interior com tais acessórios, você vai lá e configura aquilo que você quer. E aí a Tesla vai lá e produz o carro personalizado para você. E quando a gente olha para o processo produtivo, 100% automatizado, hiperautomação, fábricas, né, de chão de fábrica, você não tem pessoas praticamente ali no processo produtivo. Você tem máquinas e equipamentos acontecendo, por isso que ela consegue entregar uma personalização em massa. E aqui vai exigir, inclusive, quando a gente fala de pessoas, é trazer as pessoas de volta para o chão de fábrica, porém com qualificação. O Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, falou em 2020 o seguinte: a partir do momento que o Japão implementou a automação a nível máximo dentro das suas indústrias, chegou-se ao ponto de que, poxa, inclusive o Japão foi o primeiro país a cunhar o termo a sociedade 5.0, né, a Smart Society. Ele falou assim: nós erramos novamente quando a gente colocou as máquinas no centro e não as pessoas. Então sempre se colocou máquinas, equipamentos no centro e deixou-se as pessoas de lado. E agora, no século XXI, as pessoas são o centro. E quem olhar para o cliente, entender o cliente, vai conseguir criar vantagem competitiva baseada em dados, que é o que a gente estava comentando aqui. Bom, indo para o nosso finalmente, outros dados interessantes, não vou me ater a todos eles, mas essa é uma pesquisa dos CEOs aqui que foi feita no mundo inteiro, 4.700 CEOs. E o ponto importante aqui que eu quero citar é isso aqui. Ó. 34% dos executivos identificaram um aumento de receita, 45% deles não acreditam que os seus negócios vão sobreviver mais 10 anos se não mudarem. Então, se a gente continuar mantendo o status quo, fazendo a mesma coisa, os negócios vão perder relevância cada vez mais. Então, acho que esse é um dado bem importante aqui, que tem a ver um pouquinho com transformação digital, no contexto de mudança de mentalidade e cultura. Avançando aqui. Acho que não está indo. Bom, quais os impactos, né, que a transformação digital pode trazer para os negócios? Então, eu citei aqui 4 elementos. Então, empresa, cliente, colaborador e sociedade. Enquanto empresa, obviamente, tudo que a gente coloca a tecnologia como ferramenta nos ajuda a ganhar performance, a ganhar produtividade, certo? Não tem como não ganhar produtividade e geração aqui de valor de vantagem competitiva. Em relação ao cliente, a palavra que eu destaco é isso aqui. Ó. O que a gente busca? Conveniência. É facilidade.
né? Quanto um negócio analógico tem muito atrito no meio do caminho. Agora a tecnologia facilita muito. Então o que a gente geralmente busca aqui? Conveniência, porque o custo cada vez mais, as barreiras de saída estão cada vez menores. A qualidade já virou commodity. Então quem não entregar a qualidade já está fora. E mas como que eu entrego essa qualidade? Eu tenho uma conveniência, eu tenho um atrito, né? E a gente vai ver, né, uma ascensão principalmente aqui dos agentes de IA gerando cada vez mais conveniência para tirar o atrito do meio dos negócios. Em relação a colaboradores, obviamente a gente tem aqui um contexto de conexão das pessoas, de fazer com que as pessoas produzam mais num ambiente que elas estejam mais felizes, mais confortáveis. E obviamente tudo isso resulta numa sociedade, né, com um impacto mais alegre, mais feliz, e a gente tentar fazer alguma coisa, né, que deixe esse mundo melhor para uma próxima geração. E aí, faltam mais 2 slides para a gente concluir. O que todos esses negócios aqui têm em comum? Quando a gente olha para as inovações, as tecnologias, eles colocaram uma coisa no centro aqui, que foi principalmente o cliente. Para entender a conveniência, entendendo o cliente, usando a tecnologia, eles foram lá e criaram soluções que, por exemplo, hoje todo mundo usa, ou praticamente muita gente usa. Por que não foram as empresas tradicionais, quando a gente pega, né, a parte de streaming de vídeo, Spotify, de músicas, enfim, todos esses serviços, eles ofereciam algo que eram estabelecidos. Então, você não podia comprar uma música, você tinha que comprar um CD inteiro. Mas eu queria uma música só, não tinha como. Então foi lá criar um serviço, por exemplo, e digitalizou. E aí você escuta agora essa música. Um exemplo. Por quê? Está aqui, ó. A maior ameaça para qualquer negócio é não entender o cliente. Não é o meu competidor. E se eu não conseguir entender o cliente, de novo, como é que eu vou entender o cliente? Eu preciso ter indicador, eu preciso ter dados, informação. E aí que entra a transformação digital, a digitalização do negócio, para você capturar esses dados, transformar em informação e, a partir disso, transformar essa informação em transação. Ou seja, como que eu ganho mais dinheiro usando, principalmente, o dado que o cliente me retorna. Exemplo que a gente pode ter como produto. A gente usa as redes sociais, praticamente não paga nada, tudo é gratuito. Mas, em troca, tem a nossa atenção. Ou seja, nós somos o produto. Então, quantos dados, quantas informações as redes sociais têm sobre nós? E é isso que eles usam principalmente para gerar marketing, para vender uma série de coisas que a gente não está ligado, mas que automaticamente tem um rastro digital que está ali, né? Então, esse é o ponto. A maior ameaça é não entender o cliente. E aí eu vou encerrar com essa frase aqui do Clayton Christensen, ele é o autor do livro O Dilema da Inovação, professor da Harvard Business Review também. Ele fala o seguinte: as empresas boas morrem por fazer a mesma coisa durante muito tempo. Esse é o resumo. Ou seja, se eu não entender que o mercado está mudando, que o comportamento está mudando, e se eu manter o meu modelo industrial de mindset de produção em massa, de fazer aquele processo seriado, se eu não entender que isso não faz mais sentido para muita coisa, eu preciso olhar para fora, entender o comportamento, voltar para dentro da empresa, produzir a solução e entregar cada vez mais rápido. Então, quem fizer essa mudança, e por isso que isso é mudança de mentalidade. E como que você faz isso? Usando a tecnologia, capacitando as pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. E com isso eu encerro. Eu gosto sempre de trazer essa frase aqui, que os velhos mapas não nos levarão para os novos caminhos. Então, a gente vai ter que desaprender algumas coisas e reaprender coisas novas, né? Como falava já Alvin Toffler em 1970, que o analfabeto do século XXI não era quem não soubesse ler ou escrever, mas quem não souber desaprender e reaprender para essa nova era. E com isso, eu encerro. Obrigado.